fundo, melhor será que pegue, e que pegue mesmo. Não para nosso bem, embora isso nos compraza, mas para as empresas brasileiras com interesse na Europa. Isto não é exatamente um slide, isso aqui é assim um excerto que eu pus há minutos. Estava recordando que no dia 24 de abril de 2018, São Paulo, OAB, IDP, uma palestra grandinha, quer dizer, umas 2 horas, sobre o Regulamento Geral de Proteção de Dados. Consequências terá para as empresas brasileiras. É um antes da LGPD. Até porque, no final de abril de 2018, com o RGPD a entrar em vigor a 25 de maio, no final de abril, estando uns quantos dias entre São Paulo e Florianópolis, não havia sequer a aspiração de haver uma lei de proteção de dados no Brasil. Nos anos seguintes. Só que o impacto mediático da entrada em vigor do regulamento europeu foi tão forte que os projetos de lei saíram literalmente da gaveta e chegaram a meados de agosto com uma lei sancionada. Mas eu não terei sido o único a ter ficado literalmente pasmado com essa velocidade estonteante, e permitam que o diga, no Brasil. Porque os problemas que eu irei tratar em seguida já se colocavam. Quer dizer, no finais de abril de 2018, ainda estava em vigor a diretiva de 1995, perspectivava-se que semanas depois estaria o regulamento, mas já existiam empresas brasileiras com interesse na Europa que precisavam de repatriar dados pessoais. Bom, primeira questão básica que arrumaremos quase de imediato, que é aquela que já foi, sobretudo, abordada na perspectiva da LGPD, e aí, então, a primeira referência ao Gabriel, LGPD, não em 2018, mas em 2019, passou a chamar-se oficialmente LGPD. O que eu não entendo, talvez Gabriel depois me explique, ou melhor, Maristela, quase psicanaliticamente, porque é que no Brasil deram em chamar GDPR, não diz exatamente GDPR. Tanto mais que nós estamos perante regimes conceptualmente montados a partir da Alemanha. Se quiserem usar o acrónimo alemão, não terei nenhuma reserva. Agora, o regulamento chama-se Regulamento Geral de Proteção de Dados, RGPD. Eu já afirmei um par de vezes, houve quem ficasse triste, ou pior, que isso eu só entendo enquanto frescura. Não vou citar o vosso Presidente da República com outro epíteto que aplicou aos brasileiros, mas quase. Pronto, já consegui pelo menos que Gabriel sorrisse. Mas dizer que no Regulamento Geral de Proteção de Dados há um capítulo, 7 artigos, embora interessa-nos menos, porque é sobretudo uma resposta aos Estados Unidos e ao acesso pelas autoridades posteriores americanas aos servidores na Europa, sobretudo. Isto tem muito a ver com o acesso para fins probatórios aos servidores, designadamente à Microsoft na Irlanda. Bom, mas há um capítulo sobre transferências de dados pessoais para países terceiros ou organizações internacionais. Já era assim, coincide o capítulo 4º, na diretiva de 1995, ainda que de um modo muito mais sintético, 25-26,
E também, na tal inspiração que Gabriel falou, mas é que já veremos até um pouco até onde é que vai a inspiração, mas também na LGPD. Não é o capítulo 4, é o capítulo 5, Transferência Internacional de Dados 33 a 36. Haver regras para a saída de dados pessoais para territórios nos quais vigorem outras regras é comum. Até aqui não temos nada de novo a acrescentar. Bom, espera aí. E ainda a este respeito, antes de entrar nos modos como saem, eu creio que é muito importante mesmo, e eu evidenciei em negrito, em bold, algumas regras que temos a propósito de princípio geral no artigo 44 do RGPD, que nos diz rapidamente: qualquer transferência de dados pessoais só é realizada se as condições estabelecidas no presente capítulo forem respeitadas pelo controlador e pelo processador, acertando aqui terminologias. E depois, mais importante ainda, e esta será a chave interpretativa dos diversos preceitos, todas as disposições do presente capítulo são aplicadas de forma a assegurar que não é comprometido o nível de proteção das pessoas, singulares pessoas físicas, já tinha identificado a terminologia na designação do RGPD, garantido pelo presente regulamento. Bom, com ferramentas hermenêuticas robustas, nem precisaria de estar escrito mais nada. Bastava esta parte final do artigo 44. Quer dizer, há um nível de proteção, seja por que via for, os dados não podem sair sem que a manutenção desse nível seja garantido. Aliás, aqui nós encontramos o assegurar com o garantir para tentar evitar pleonasmos. E é bom que isto depois articula com uma decisão, sentença que Gabriel também referiu, isto é a vantagem de estar para o fim, que é o Acórdão Schrems II, de 16 de julho, que anulou o acordo de Privacy Shield. Bom, isso era Schrems II, porque o processo foi desencadeado por um agora jurista, antes estudante austríaco, o Maximilian Schrems, que também já tinha estado na base da anulação do anterior acordo com os Estados Unidos, que até durou mais, o Safe Harbor, o Acordo de Porto Seguro, dito Porto Seguro, tinha sido assinado entre a administração dos Estados Unidos e a Comissão Europeia em 2003 e durou até 6 de outubro de 2015. Eu sei exatamente onde estava no Rio de Janeiro, no Congresso do Ministério Público Brasileiro, convite, e estava até numa mesa com o Renato Alpizzi-Plum. Para uma palestra sobre um outro assunto. Tinha que ver com cibercrime. E quando eu vejo literalmente um salto na cadeira. Os assistentes daquela sessão devem ter pensado que o português tinha enlouquecido ou uma coisa semelhante. Ou tinha sabido que era pai, porque daqueles saltos. Porque não se pensava que o Tribunal de Justiça fosse capaz de dar um passo também politicamente tão forte como esse. Já havia antecedentes, porque quando o Tratado de Lisboa, aquele de 2007, que depois entrou em vigor em 2009, que põe, como eu referirei daqui a uns minutos, a Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia ao mesmo nível
do Tratado da União, o Tribunal de Justiça, mesmo sem ter o regulamento, já havia, em abril e maio de 2014, anulado a diretiva sobre a retenção de metadados, mesmo tendo ela como objetivo o combate ao terrorismo e à criminalidade grave, e isso relativamente ao setor público, e depois, isto foi a 8 de abril, depois a 13 de maio, acordam Google Spain a propósito do esquecimento, ou melhor dizendo, da desindexação, tinha posto em sentido as Big Techs. Bom, nós tem aqui uma bipartição, respondendo ao desafio da Maristela. Enquanto não pegar. Antes, e até pegar, e mais um pouco, nós temos no artigo 46, antes de mais, e estou a pensar o que há. Bom, se tiverem apresentado garantias adequadas, já lá veremos, e na condição dos titulares dos dados gozarem de direitos oponíveis e de medidas jurídicas corretivas e eficazes, pois isto aqui, dos direitos oponíveis e corretivas, é que houve um grande problema depois com o Privacy Shield, já tinha havido o Safe Harbor nos Estados Unidos. Quais serão estas garantias adequadas? Antes de mais, sem requerer nenhuma autorização específica da autoridade de controle. A primeira foi referida em inglês, Sr. Gabriel. Corporate Binding Rules. Regras vinculativas aplicadas às empresas. Na terminologia oficial da União Europeia, em língua portuguesa. Que são desenvolvidas pelo artigo 47. Eu só faço um pequeno reparo, peço desculpa, mas as Corporate Binding Rules só funcionam dentro de um grupo empresarial ou de um grupo de empresa envolvida numa atividade económica conjunta. Pensemos numa joint venture. Quer dizer, a organização com unidade económica, seria, nos termos do tratado, uma empresa única, digo, do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, no que se refere ao direito de estabelecimento. E estou aqui nesta referência porque o ponto 20 do artigo 4º tem uma definição que delimita. Pronto, primeiro, pensemos que há um grupo de empresas europeias ou pensar que um grupo empresarial brasileiro tem uma filial na Europa e tem uma política interna de privacidade, com garantias. E essas Corporate Binding Rules são aprovadas. Não aprovadas. O que está em causa não é para cada transferência de dados haver uma autorização, mas estas regras vinculativas têm que ser previamente aprovadas. Aliás, aprovadas quer por uma autoridade nacional, mas quer sobretudo aprovadas pela Comissão Europeia. Depois também temos cláusulas tipo, também adotadas pela Comissão Europeia. Cláusulas tipo. Haver um template, e aí, continuando. Também aprovadas, adotadas por uma autoridade de controle, uma autoridade nacional, aprovadas pela Comissão. Código de conduta. Sim. Mas código de conduta não só por si. Acompanhado de compromissos vinculativos e com força executiva assumidos pelo responsável pelo tratamento, é dizer, pelo controlador ou pelos processadores no país terceiro, no sentido de se aplicar garantias adequadas. Bom, é bom pensar que quer no código de conduta, quer na via, que em seguida o preceito enuncia um procedimento de certificação.
estamos aqui sobretudo pensando em normas ISO da família 27001. É bom pensar que nem os códigos de conduta, nem as certificações, só por si, afastam a responsabilidade administrativa para as tais sanções. Nós falamos aqui, em 1982, recuperámos um termo medieval, que são as coimas, são sanções administrativas pecuniárias, para não confundir com multas, enquanto sanções penais pecuniárias. Mas pronto, aí continuo a usar o termo multa e não vem mal ao mundo. Mas nem não afasta, nem sanções administrativas, que é a terminologia da LGPD, não afasta responsabilidade civil. E no caso português, porque o regulamento abriu essa porta, ou manteve-a aberta, e Portugal, desde 1991, como Pedro Machado referiu, tem lei. Aliás, é até curioso pensar que a primeira lei portuguesa em matéria de crimes informáticos não foi a Lei de Informática de agosto de 91, mas sim a primeira lei de proteção de dados. Bom, mas dizer que só por si isto não chega. Depois ainda diz assim, sobre reserva da autoridade de controle competente, podem também, se previstas garantias adequadas, por meio de causas contratuais entre o controlador ou processador e os responsáveis de tratamento, e seriam agentes de tratamento no país terceiro. Bom, autorização da autoridade de controle. Atenção também que hoje é importante, na prática, embora não seja formalmente obrigatório, temos que o Comitê Europeu de Proteção de Dados, que reúne todas as autoridades nacionais, mais a Comissão Europeia, mais a da Europeia interna, aprova recomendações. Já não... Atualmente são um pouco menos fortes, porque antes do regulamento eram por unanimidade, agora são por maioria. Mas, de qualquer modo, estas recomendações são, digamos, a referência de melhores práticas, assim será um benchmark do que deverá ser feito. Quer dizer, cada autoridade nacional, quando tiver de apreciar casos concretos, tem, para além do que dispõe o regulamento, no articulado, nos considerandos, os considerandos têm até maior volume de texto que o próprio regulamento, e atenção, os considerandos preambulares são muito importantes, porque o Tribunal de Justiça muito frequentemente o refere com finalidade interpretativa, mas, para além do texto do regulamento, com os considerandos, mais a jurisprudência, temos esta referência. E há, neste momento, 10 de novembro de 2020, embora esteja em consulta pública até 21 de dezembro, daqui a menos de 3 semanas, haver uma densificação adicional. Bom, também temos, e com relevância para as empresas, que eu estou só centrado nas empresas, derrogações para situações específicas. Se o titulado já tiver explicitamente dado o seu consentimento, como também adiantou o Gabriel, consentimento em sentido técnico, não é dizer assim, está bem, assina aqui. Vejam, depois de ter sido informado dos possíveis riscos tais de transferências para si, se a transferência for necessária para a execução de um contrato entre os dados e o controlador, ou se prevês a questão do contrato,
decididos a pedido do titular dos dados. Ou seja, neste caso, só com iniciativa do titular. E ainda for necessária para a celebração de um contrato celebrado no interesse do titular dos dados entre o controlador e um terceiro, pessoa física ou natural, que a terminologia é da LGPD, ou jurídica. Bom, é dizer que, tal como vimos, existe já, e desde finais de maio de 2018, mesma altura que entrou em vigor o RGPD, o Comitê Europeu para a Proteção de Dados sucedeu ao antigo grupo de trabalho do artigo 29, uma diretriz relativa a estas derrogações, do artigo 49. Quer dizer, estas têm que ser interpretadas a esta luz. Claro que precisaria de uma hora, pelo menos, para esmiuçar, explicar devidamente as coisas. Bom, mas ponhamos que isso pegar. Isso é o que temos. Tínhamos antes da LGPD e que temos hoje. Não é relevante que em setembro tenha entrado em vigor a LGPD. Bom, se pegar mesmo, será viável aplicar o regime das transferências com base numa decisão de adequação. Temos uma avaliação pela Comissão Europeia, pelo Executivo Europeu, que o Brasil assegura um nível de proteção adequado. E depois não exige autorização específica. Fora da Europa não há muitas decisões de adequação. É bom que se tenha esta percepção. Quer dizer, não são todos aqueles que no mapa estavam com uma cor simpática que têm garantida uma decisão de adequação. Pensemos que o tempo, desde a diretiva, tínhamos Canadá, Argentina, ordem cronológica, Argentina, Israel, Uruguai, Nova Zelândia e, com o RGPD, até agora só o Japão. Até agora só o Japão. Bom, de relevante, nomeadamente quem está no sul do Brasil, quem está no sul, no sentido geográfico, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, bom, têm os vossos vizinhos argentinos e as respectivas empresas com uma vantagem competitiva no sentido dos dados pessoais poderem circular livremente entre a Argentina e a União Europeia, ou melhor dizendo, o espaço económico europeu, porque também se aplica à Noruega, à Islândia e ao Liechtenstein. E depois, na prática, também à Suíça, Confederação Helvética, com base num acordo bilateral. O mesmo se passa com o Uruguai. Esta é a realidade de hoje. Bom, quais são os critérios? Na diretiva de 1995 eram muito sintéticos, já não o são. Temos critérios materiais e critérios institucionais. Também já foram referidos, designadamente, pelo Gabriel. Primado do Estado de Direito, respeito pelos direitos humanos e atos fundamentais, legislação pertinente em vigor, tanto a geral, no sentido pertinente, proteção de dados. Tanto em geral, sim, aí teremos, como legislação geral, teremos quer a LGPD, quer o chamado Marco Civil, também uma lei geral, mas trata de proteção de dados em contexto de internet, mas também, por exemplo, o Código de Defesa do Consumidor ou a Lei sobre o acesso à informação no setor público, a Lei de 2011, que também trata de proteção de dados em documentos nominativos. Mas também, e eu chamo especialmente a atenção, a aplicação. Não é estar
apenas a law in books, tem que estar law in action. A aplicação e das regras de proteção de dados, regras processuais, medidas de segurança. Também jurisprudência. Quer dizer, haver lei, se não existir um corpus de decisões judiciais consistente que ponha essa lei em prática, não chega. Vejo, bem como o direito titulares de dados efetivos e ao via de recurso administrativo e judicial. Depois temos o segundo critério. De novo, a autoridade ou autoridades de controle independentes. Aqui também há aquela exigência. Existência, tudo bem, existe, e efetivo funcionamento. Tenham poderes coercitivos adequados para assistir a concessão aos titulares dos dados. Bom, só para dizer que o artigo 45 não será muito mais que uma densificação, uma especificação do que já consta no artigo 16 do Tratado de Funcionamento da União Europeia e, sobretudo, na Carta dos Direitos Fundamentais. É até interessante ver que há uma redundância ipsis verbis, palavra a palavra, no artigo 16 do Tratado de Funcionamento e na Carta, que diz: o cumprimento destas regras fica sujeito à fiscalização por parte de uma autoridade independente. Depois até podemos perceber o que é uma autoridade independente em alguns artigos do RGPD. Bom, olhando para a lei brasileira e tentar olhar para a lei brasileira de forma mais desapaixonada possível. E começando pelo conteúdo material. Depois de vários estudos e em parte de publicações, dizer que encontro, sim, há uma orientação coerente no sentido de uma menor consideração de titulares dos dados. E aí vejo umas caras de surpresa, mas sim, eu descontando uma previsão, creio que pouco pensada, no sentido de todas as organizações com tratamento de dados terem que ter um EPD. Não é, digo pensada porque pensar que uma barbearia, uma padaria, um sapateiro também teriam que ter. E só a autoridade nacional é que fica com poderes para afastar. Devia ser o inverso. Por omissão, não ter. Bom, mas descontando disso, o que nós encontramos sempre são decisões comparando com o regulamento europeu no sentido de desonerar os controladores. Pensar sobretudo que naquela pressão entre 2018 e 2019, e num dos aspectos muito importantes que falarei daqui a um minuto ou dois, que corresponde às decisões com base em perfis, inclusive a comunicação que o Presidente da República fez ao Congresso, foi no sentido explicitamente de poupar recursos financeiros às empresas. Explicitamente. Temos aqui. Aliás, importante, é uma matéria que tendo a publicar e que me interessa, tem em vários países e que me interessa especialmente, que é a questão dos dados não pessoais e da reversibilidade das anonimizações. Os dados não pessoais são muito importantes no contexto da banca, dos seguros, do marketing de massas. E o que é que temos? Enquanto o regulamento europeu faz correr
os controladores, pelos controladores, os riscos de desenvolvimento tecnológico? Sim. Quem utilizar dados não pessoais, e a partir do momento em que se entretanto for viável a repersonalização, e hoje sabe-se, aliás, há estudos, bom, pensar que o Paul Ohm e depois o Daniel Solove na Califórnia já há uma década diziam que não há nenhuma técnica que garanta a irreversibilidade definitiva das anonimizações. Bom, na União Europeia, se for viável repersonalizar ou personalizar, o risco corre inteiramente por parte do controlador. No Brasil, não. Basta que a anonimização tenha sido feita através da utilização de meios técnicos razoáveis e disponíveis na ocasião do tratamento. Exonera os controladores destes riscos. Depois também temos accountability. É preciso, pensemos o caput e parágrafo 2º do artigo 46. O que temos é que ou se inverte toda a lógica do preceito, ou a accountability surge essencialmente a propósito da segurança. É a preocupação do legislador, é a segurança. Também temos a não obrigatoriedade geral de elaboração de relatórios de impacto. Quinto inciso 16, que diz que é um relatório de impacto, artigo 10, inciso 2, parágrafo 3º e caput 38. Bom, pensamos aqui, aliás, falarei daqui um minuto ou dois, que enquanto, se olharmos para o artigo 35 do RGPD, as avaliações de risco cabem essencialmente aos controladores. Aqui é dado um papel, ou por via regulamentar, ou por decisão, quem vai decidir, vão-se fazer relatórios de impacto quando a ANPD disser que se tem que fazer. Senão, não. Mas, pensemos, um aspecto importante, eu preferia, não, porque, embora seja o que me está a preocupar mais nos últimos meses, é o tratamento de dados através de tecnologia de inteligência artificial. Bom, uso compartilhado de dados. Uso compartilhado de dados, que é a base para o profiling. Já vi escrito perfilamento. Aqui, o que é que temos? Bom, múltiplas exceções. Artigo 5º, inciso 16, artigo 7º, parágrafo 5º. Bom, até se chega a aceitar o seguinte. Parágrafo 3º do artigo 11. A comunicação, aceita-se a comunicação, o uso compartilhado, isto acrescenta, inclusive é de dados pessoais sensíveis, entre controladores com o objetivo de obter vantagem económica, incluindo dados de saúde, pois continua. Quer dizer, temos a monetarização de dados sensíveis explicitamente admitida. Mais, e aqui é que foi um maior. Bom, isto foi a mudança, isto começou, a porta ficou aberta pela medida provisória do presidente Temer no Natal de 2018, depois a comunicação já do presidente Bolsonaro para o Congresso, sim, caput do artigo 20. Aliás, o caput do artigo 20, isso no outro contexto irei explicar, já expliquei e voltarei a explicar também por escrito, que é incompatível com os princípios da OCDE em matéria de utilização de inteligência artificial, que o Brasil também assinou em junho de 2019. Bom, o que é que diz? Os titulares já têm o direito de solicitar revisão de decisões tomadas unicamente com base em tratamento automatizado de dados pessoais que afetam os seus interesses. Depois explico. Bom, estava por pessoa natural.
caiu. Caiu porque segundo a Presidência da República, que, segundo entendi, admitiu um novo veto, dizer, bom, isso vai ficar caro demais para as empresas. Logo, um sistema deve ser o único país, pelo menos até onde eu conheço, onde pode haver decisões definitivas afetando humanos que não sejam tomadas por humanos, tomadas por máquinas. Quer dizer, é uma mudança, talvez, não quero exagerar, mas é uma mudança com alcance antropológico as decisões das máquinas, melhor, que as máquinas não sejam apenas de apoio à decisão, passem a ser de decisão. Saída para isto. Primeiro, é necessário levar a sério os fundamentos. Que os fundamentos do artigo 2º não sejam só, a linguagem é muito pobre, conversa para boi de dormir, ou lip service, e mais ainda os princípios. Quer dizer que os princípios, sim, sejam levados a sério. Assim, numa citação óbvia do Ronald Dworkin. Isto é para ser levado, os princípios informem toda a aplicação das normas, impedindo soluções ainda mais desequilibradas a favor dos controladores e a favor dos titulares, nomeadamente princípio, finalidade, adequação e qualidade dos dados. Temos que fazer um grupamento, um cluster aí. Necessidade, sim, necessidade, até com o princípio da necessidade faz aqui muita falta, porque a LGPD não prevê esquecimento, até prevê portabilidade, não prevê esquecimento. Permite o apagamento para futuro, designadamente tratando-se de tratamentos de dados com base em consentimento, isso seria uma lógica de revogação do consentimento. Também transparência, a da não discriminação com estas decisões automatizadas é importante, trabalhando a não discriminação com os critérios dos dados sensíveis. E também, pensando em termos da accountability, o princípio da responsabilização e prestação de contas. Ou seja, que não seja só para, ou que não haja a tentação de o ligar exclusivamente ou predominantemente a questões de segurança. Eu vou terminar já. Isto é o último slide. Eu acho que vamos ter que marcar mais uma tarde inteira, porque está muito interessante. É que eu ando com isto e eu, no sentido de eu gostar da matéria, nessa até mesmo da brasileira. Aliás, muito da brasileira. Quer dizer, muito ficou dependente da regulamentação e das decisões da Autoridade Nacional. Só nos tópicos que eu referi, temos estes todos. Aliás, pensar que as autoridades na Europa não têm poder regulamentar. O legislador remeteu muito para. Bom, também, agora com os AS, que o Gabriel referiu, temos institucionais. Bom, foi criada a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Bom, isto à primeira vista é assustador. Órgão de Administração Pública Federal, integrante da Assembleia da República, e apenas essa autonomia técnica e decisória. Embora há aquela possibilidade de transformação numa autarquia de regime especial durante um pouco menos de 2 anos, porque o relógio começou contando em setembro, mas quem vai decidir, em princípio, é o Presidente em funções. Dizer também, pois diz, o provimento de cargos e de funções está com a expressa autorização física e financeira na lei orçamentária anual. Também não vai haver carreira. Não estamos, por exemplo, com o CAD. Não há carreira. Não haverá garantias estatutárias dos funcionários. E até podem ser demitidos por sendo o Presidente. Mas há aqui uma saída. Uma pequena saída.
é que os membros da autoridade serão sabatinados e aprovados pelo Senado. É uma garantia. Partilha, não haverá uma governamentalização total. Bom, dizer como conclusão, uma decisão de adequação do ordenamento brasileiro a ser tomada pela Comissão Europeia, bom, não é impossível, mas dependerá muito como for a prática. Por isso é importante que as empresas façam, e que a autoridade desenvolva uma cultura de independência, mesmo e sobretudo perante o Executivo. Quase todos têm dito não é? Isto não dá, com uma autoridade assim, nem pensar. Eu não serei assim tão radical, de modo nenhum, mas tudo dependerá como a lei for aplicada e, sobretudo, se, inclusive, os militares que vão estão integrando a autoridade nas funções de topo, serem capazes de irem para lá da cultura de disciplina e obediência. Peço perdão, mas a matéria levaria assim bastantes horas a ser minimamente tratada.